Nós vamos receber a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus, e nós vamos hoje ler o Evangelho de João, capítulo de número 4. Creio que Deus tem separado esse texto para nós compartilharmos nesta manhã. Eu quero ler com você um verso. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu quero ler aqui com você o verso de número 10, Evangelho de João, capítulo 4, o verso de número 10. Esse texto, Evangelho de João, capítulo 4, ele começa com um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Esse encontro ele se deu ali por perto do meio-dia. Jesus ele estava caminhando com os discípulos ali, passando perto de um poço. Era um poço conhecido, chamado Poço de Jacó, onde Jacó teria bebido água, ele, sua família e seus animais, e acabou se tornando um lugar sagrado, visitado, um lugar respeitado pela religião daquela época. E Jesus estava passando por ali com os discípulos, estavam com fome, cansados. Jesus ficou sentado ali e pediu para que eles fossem até a cidade, entrassem na cidade e que eles comprassem algum alimento para poder comer. Os discípulos todos foram, Jesus ficou ali sozinho e, percebendo que uma mulher se aproximou do poço para tirar água, isso já era por volta do meio-dia. As mulheres geralmente, as mulheres consideradas mulheres de bem, elas vinham bem cedo, e as mulheres que não eram bem vistas pela sociedade, que não eram bem aceitos, que tinham algum histórico, alguma coisa, né, que naquele momento a condenasse lá socialmente, enfim, elas vinham em outros horários, ali meio-dia, quando o sol era muito forte e tal. E era o caso dessa mulher. Ela estava ali, fora do horário, que geralmente as mulheres buscavam água pela manhã. E na hora que Jesus percebe que essa mulher vai até o poço, Jesus se aproxima dela. Começa a conversar com ela. Jesus abre um diálogo, uma conversa com aquela mulher. Não era comum os homens conversarem com as mulheres, ainda mais um homem judeu, né? Jesus era judeu, conversar com uma mulher samaritana. Os homens naturalmente não conversavam com as mulheres, não abriam um diálogo com as mulheres, e também eles tinham bastante dificuldade com os samaritanos. Os judeus tinham muita dificuldade com os samaritanos. Então, a mulher estranha, na hora que Jesus começa a conversar com ela, essa mulher, ela é estranha, e ela então diz: por que você, sendo judeu, está conversando comigo? Jesus pede para ela um pouco d'água, e é dessa forma que Jesus começa, na verdade, o diálogo com essa mulher, pedindo um pouco de água para ela. E eles começam a conversar, e nesse momento Jesus aproveita para oferecer para ela a oportunidade dela mudar a sua vida, de ter a sua vida transformada. No verso de número 10, a palavra de Deus, ela diz assim, Jesus respondendo para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está te pedindo de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida. Jesus, ele pede para ela um pouco d'água para abrir o diálogo, e eles começam a conversar, e Jesus aproveita, na verdade, esse tema, que é o tema da água, para oferecer a ela a oportunidade de ter a sua vida transformada. A água, não apenas naquele momento, naquela sociedade, naquele lugar, mas para nós também, tem esse significado de vida, né? Água é vida. Nós não conseguiríamos sobreviver sem água. Na verdade, a gente viveria muito pouco tempo sem água. A água é extremamente necessária, principalmente para a gente beber, mas para muitas outras coisas na nossa vida. Nós temos uma necessidade fundamental de água. Então, água tem a ver com vida, principalmente também naquela região, naquele lugar onde a água era muito escassa, né? Então, era um lugar que as pessoas não tinham assim tanto acesso à água. E quando Jesus utiliza a água como
matéria-prima do seu diálogo, da sua conversa com aquela mulher, isso toma uma proporção muito grande, uma importância muito grande na vida daquela mulher, porque a água é vida. Jesus pede a ela um pouquinho de água, né? E na conversa que os dois têm, Jesus oferece para ela uma água viva. Quando Jesus fala sobre uma água viva, Jesus está falando sobre uma fonte, né? E ele promete para ela, dar a ela, se ela desejasse, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher, essa samaritana, ela representa, na verdade, todos nós, né? Porque todos nós estamos caminhando aí pela nossa vida em busca de água, né? Todos nós estamos todo dia acordando cedo, saindo, correndo atrás da nossa água, atrás da nossa vida, atrás das coisas da nossa vida, de suprir as nossas necessidades, de abençoar a nossa família com o pão de cada dia, de realizar os nossos sonhos, né? A água representa muita coisa na nossa vida, essa nossa busca, né? Nossa vida é uma vida de buscas, né? Então, todos nós temos as nossas buscas diárias, os nossos sonhos, os nossos projetos, que às vezes vão ficando meio difíceis de acontecer por conta de todas as coisas que nos envolvem, né? De todas as problemáticas da vida, de todas as limitações que a vida nos impõe. E aí a gente vai se acostumando àquele pouquinho de água todo dia, as condições que a vida vai nos impondo. Era mais ou menos o que estava acontecendo com essa mulher. A gente não sabe muito sobre a vida dela, sobre o que ela passou na vida para chegar até ali. O que a gente consegue deduzir da vida dessa mulher, e até com bastante assertividade, era que era uma mulher simples, uma mulher com uma condição de vida muito complicada, muito escassa. Era uma mulher sofrida, né? Com certeza uma mulher sofrida. Era uma mulher também que trazia algumas marcas, trazia alguns ressentimentos, trazia algum ranço, né, das dificuldades e das lutas que ela enfrentou. Então isso fica claro aqui, né, na conversa, no diálogo que Jesus tem com essa mulher. Era uma mulher que já tinha se acostumado àquele ritmo e que parece, assim, a gente lendo esse texto com cuidado, fica muito claro que era uma mulher assim que não tinha muita perspectiva mais na sua vida. Ela simplesmente se acomodou e a vida é assim mesmo e vamos bola para frente, vamos viver, né, o que dá e acabou. De repente ela tem um encontro com Jesus e esse encontro com Jesus traz para ela uma perspectiva nova, traz para ela uma condição nova de vida, uma possibilidade nova para a sua vida, para a sua existência. Aquela mulher que simplesmente estava vivendo por viver, buscando ali o seu pouquinho de água todo dia, de repente é tomada pela possibilidade de alguém que sugere para ela a possibilidade dela ter uma fonte de vida, né? de ela ter uma fonte de água viva dentro dela. A conversa de Jesus é uma conversa maravilhosa, extraordinária, porque Jesus meio que tira a possibilidade daquela mulher de continuar vivendo aquela vida tão limitada, aquela vida tão dependente, aquela vida tão destinada, né, às mesmas coisas, e dá para ela a possibilidade dela viver algo novo, dela experimentar algo novo. E agora só dependia dela. Jesus dá a ela a possibilidade. E agora depende dela, a escolha depende dela, né? O que ela vai fazer da vida dela depende dela. A mesma coisa que Jesus faz conosco nessa manhã, ou durante a nossa vida, ou quando a gente decide aproveitar a palavra do Senhor. Em algum momento, Jesus ele aparece para falar com você. Em algum momento. Em algum momento da minha vida, Jesus apareceu para falar comigo. Em algum momento da tua vida, Jesus apareceu para falar com você. Nós trazemos a nossa história, nós trazemos as nossas marcas, nós trazemos as nossas limitações,
nós trazemos o nosso ranço do passado, nós trazemos os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos, né? A vida dura que nós vivemos para chegar até aqui, e alguns de vocês têm uma história bem de muitas coisas, né, que aconteceram, bem intensa, né? E todas estas coisas vão meio que, às vezes, acomodando a gente, né, e colocando a gente dentro do mesmo quadrado, e onde a gente permanece ali, até o dia que Jesus nos encontra. E ele começa a mostrar para nós que existe vida fora dessa caixa, existe vida fora desse ambiente tão limitado que nós vivemos, que há a possibilidade da gente viver, da gente reconstruir, recomeçar, há uma possibilidade tremenda para nós, né? E Jesus, ele faz esse caminho por algumas vias. Primeira coisa assim que eu vejo nesse texto, que fica muito claro para mim, é que a possibilidade que Jesus mostra para aquela mulher vai para além da religiosidade, né? Todos nós temos uma formação religiosa, de berço, né? Às vezes tivemos algumas mudanças na nossa vida, mas todos nós trazemos uma formação religiosa, que muitas vezes é limitadora, que muitas vezes é condicionadora, né? Foi nos imposto uma condição religiosa e a gente vive preso a essa condição. Essa mulher, ela, na conversa ali com Jesus, fica muito claro que ela sabia algumas coisas, que ela tinha uma religiosidade. Ela fala sobre o poço de Jacó, ela fala sobre a importância daquele poço, sobre Jacó ter bebido e o fato daquele poço ser sagrado e tal. Há uma série de coisas, né? A religião, ela nos apresenta, né, esses ritos, esses fatos, essas coisas, só que, na maioria das vezes, a religião, ela também ela vai nos conformando, né? Ela vai nos colocando ali dentro de uma situação, de uma circunstância, que a gente vai ficando preso naquilo, né? É, Jesus, ele é muito mais do que uma religião. Jesus é muito mais do que um rito religioso. Jesus é uma experiência viva. Jesus é uma experiência viva. É muito mais do que uma acomodação. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus ritos que eu cumpro. A tua experiência com Deus é uma experiência viva. Teu relacionamento com Jesus é um relacionamento vivo. E Jesus quer tirar você desse quadradinho religioso que nós nos colocamos, fomos colocados, e Ele quer nos trazer para a vida, para a possibilidade de nós enxergarmos para além disso. Quando Jesus ele esteve aqui, Jesus ele teve uma vida, um caminho muito dinâmico, né? E um caminho de crescimento, um caminho de evolução, um caminho de olhar para frente, de uma experiência viva. E foi isso que ele deixou no coração dos discípulos, dos apóstolos e no coração do seu povo, no coração da sua igreja. O cristianismo, ele não é uma religião fechada, quadrada. O cristianismo é a possibilidade da gente viver o amor de Jesus, a graça de Jesus, de termos uma experiência com Deus. É um movimento, né? Não é um monumento. Hoje, muitas religiões acabam se tornando monumentos. É um monumento, você vai lá, você volta, você vai, você volta, você vai, você volta, né? E eu falo isso, eu sou pastor de uma igreja também, e eu tenho que lutar todo dia para que a minha comunidade cristã não se torne uma religião, né? Apenas com ritos religiosos, com regras, com formas, né? Formalismos religiosos, que a comunidade onde eu pastoreio seja um lugar de vida, seja um lugar vivo, seja uma fonte viva, né? Não é aquela água parada, porque aquele poço ali era água parada, era água que estava ali parada, era água que ficava ali, as pessoas iam buscando. Jesus oferece para aquela mulher uma fonte viva, uma igreja viva, uma igreja que se movimenta, uma igreja que oferece vida, uma igreja que oferece possibilidades, uma igreja que tem a possibilidade de libertar, de restaurar, de curar, de livrar, de abençoar. Essa igreja é você. Não é um templo, né? Não é uma instituição religiosa. Quando a Bíblia fala sobre igreja, ela não fala sobre
um templo, sobre uma instituição religiosa. Ela fala sobre vidas. A igreja de Cristo são pessoas, não são templos, não são instituições, não são lideranças, né? Governos eclesiásticos. A igreja de Jesus são pessoas, pessoas que caminham por aqui e por ali. A igreja de Jesus são pessoas. E a igreja, ela foi chamada por Deus para ser dinâmica, para ser viva, para ser uma fonte de vida, uma fonte de água viva, e não de água parada, de água morta, né? De água que vai acumulando dengue, que vai acumulando um monte de coisa. Nós fomos chamados por Deus para sermos uma comunidade viva, uma comunidade de pessoas que estão vivendo o reino de Deus, para muito além da religião. Você sabe que a religião, a palavra religião significa religar, é essa expectativa, essa tentativa do ser humano de se religar com Deus. Na verdade, nós só temos relacionamento com Deus porque Deus se ligou conosco, né? Todas as tentativas humanas de se religar a Deus foram frustradas. O nosso encontro com Deus se deu justamente como se deu o encontro dessa mulher com Jesus. Jesus foi até ela. De uma maneira ou de outra, Jesus veio até você. Jesus está vindo até você para te oferecer vida, para te oferecer algo muito mais importante, muito mais forte, muito mais firme, muito mais saudável, muito mais vivo do que qualquer religião na face da terra. É Jesus. Aliás, uma das coisas que eu sempre digo na nossa comunidade é o seguinte: a nossa comunidade só tem sentido, só existe sentido para a nossa comunidade se ela apontar para Jesus. Os ritos que nós temos ali, a Santa Ceia, batismo, profissão de fé, enfim, todas essas atividades que nós temos na igreja, vamos nos levantar para cantar, vamos ler a palavra do Senhor aqui juntos e tal. Todos os ritos que nós, os encontros que nós fazemos, as atividades que nós temos como comunidade, eu sempre digo ali, só tem sentido, só existe sentido nisso se apontar para Jesus, se revelar Jesus. Porque a única solução e a única resposta para a vida de todos nós é o Senhor Jesus. Não há outra saída, não há outro caminho. Não é uma religião que vai resolver o problema da sua vida. Não é um rito religioso, um líder religioso, seja um pastor, seja um padre, seja um bispo, seja um papa, seja um apóstolo, seja um sacerdote, seja quem for. Não é ele, não é ela, não é uma igreja, igreja A, igreja B, né, que vai resolver as questões da tua vida, que vai alimentar, curar e restaurar você. Existe um único nome, existe um único ser, que é o Senhor Jesus Cristo. É ele que é a resposta. E ele mesmo deixa isso muito claro para os discípulos lá em João 14, quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo, Deus o Pai, ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer em quem? Em Jesus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 10,10 diz assim: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você quer vida, meu irmão? Se você quer vida, minha irmã, corra para os braços de Jesus. Não são os ritos religiosos que promovem vida em nós. Os ritos religiosos, eles só têm sentido se eles estiverem apontando Jesus. Porque quem faz o milagre na sua vida, quem muda a tua vida e a tua história, é o Senhor Jesus. O que muda a vida dessa mulher aqui não é o poço de Jacó. O que muda a vida dessa mulher não é o fato de Jacó, a sua família, seus filhos, seu gado terem bebido daquele poço. O que muda a vida dessa mulher é a presença de Jesus. É que um dia Jesus foi até onde ela estava. É que um dia Jesus ministrou o coração dela. É isto que muda a história e a vida dessa mulher. E é isto que muda a minha e a tua vida também, o nosso encontro com Jesus.
o momento em que nós nos encontramos com o nosso Senhor Jesus. Uma outra coisa que é bonita de Jesus na vida de Jesus, no relacionamento aqui, nesse capítulo de número 4, nesse relacionamento de Jesus com essa mulher, quando Jesus se aproxima e fala com ela, é que Jesus ele valoriza as pessoas, sabe? Ele valoriza cada um de nós com aquilo que nós temos. É muito interessante, porque quando Jesus chega, ele pede para essa mulher um pouco d'água. Ele pede para ela. Por menos que a gente tenha, por mais que Jesus não precise de mim e de você, ele valoriza o que a gente tem. Ele sempre valoriza o que a gente tem. Ele dá a cada um de nós honra e dignidade. O Senhor Jesus, ele demonstra respeito pela nossa vida, amor pela nossa vida. Quando Jesus chega perto daquela mulher, ele diz: escuta, a senhora poderia, por favor, me dar um pouquinho de água? Ele respeita aquilo que aquela mulher pode fazer. Olha que tremendo. Você acha que Jesus, que Deus, eles precisam do nosso louvor, da nossa adoração? Que eles precisam da nossa oração? Que eles precisam da nossa dedicação? Você acha que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo precisam de mim e de você? Mas é tão bonito porque você acha que Deus não podia fazer a obra dele sozinho? Mas ele nos permitiu participar. A gente participa com os nossos dons, com os nossos talentos. A gente participa com a nossa presença, a gente participa com os nossos recursos. Nós cuidamos da igreja, nós cuidamos da casa do Senhor. Nós cuidamos ali do rebanho, uns dos outros. Você acha que Deus precisava de nós para fazer alguma coisa? Não. Mas Ele valoriza quem nós somos. Ele valoriza aquilo que nós podemos fazer. É como aquele pai que pede para o seu filho fazer alguma coisa. Ele podia fazer, mas ele chega para o filho dele: filho, faz ali para o papai, faz para o papai ali. Às vezes o filho diz: não, pai, mas eu não sei fazer, o senhor faz bem melhor do que eu. Aí o pai diz: não, mas faz, meu filho, eu gosto que você faz. O que o filho está fazendo com o pai? Ele está valorizando. Ele está trazendo dignidade para aquele filho. Ele está colocando aquele filho no centro, no meio. Deus é tão tremendo que Jesus ele se aproxima dessa mulher e ele conversa com ela, e mesmo sendo uma mulher que recebia o preconceito de todo mundo daquela época, mesmo sendo uma mulher que trazia tantas dificuldades e tantas lutas na sua vida, Jesus pede algo para ela. Ninguém iria pedir nada para essa mulher. As pessoas não iam chegar nem perto dela. Provavelmente era uma pessoa que tinha algumas condições muito mal resolvidas na sua vida. Ela mesma vai falar sobre muitos relacionamentos que ela tem. E agora ela está convivendo com uma pessoa que não é marido dela. Uma mulher que tinha uma vida bem complicada, as pessoas não iriam procurá-la para nada. É como se as pessoas olhassem e falassem: nossa, essa mulher não serve para nada. Mas de repente Jesus chega e pede para ela um copo d'água. Jesus pede para ela um pouco d'água. É como Deus chegando e dizendo: você tem valor. Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, você tem valor. E Jesus prometeu restaurar a dignidade e a vida daquela mulher. Tremendo, né? Tremendo esse valor, esse cuidado que Jesus tem comigo e com você. Jesus não precisava de mim. Mas ele chega para mim e diz: Maurício, você me dá um pouquinho d'água. Que tremendo, que maravilhoso. Jesus, ele valoriza cada um de nós. Todos nós somos importantes. Você é importante. Pode ser que as pessoas à tua volta, pessoas que você gostaria que reconhecessem o teu trabalho, a tua dedicação, a tua vida, pode ser que essas pessoas não reconheçam. Mas o Senhor, ele reconhece. E ele restaura a nossa vida, porque ele nos livra desses ranços religiosos. Ele restaura a nossa vida, porque ele nos dá valor. Ele restaura a nossa vida porque ele apresenta uma mudança verdadeira. Ele diz para aquela mulher: essa água que você tem aqui no poço, se você beber agora, daqui a pouco você vai estar com sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede.
É interessante, né? As pessoas ficam bebendo de religião, dessas coisas religiosas, né? E isso não cessa. A pessoa está sempre precisando, sempre precisando. Mas quando você encontra a fonte, quando você encontra Jesus, quando você se alimenta de Jesus, você não fica procurando o Senhor para as mesmas coisas, você cresce, você amadurece naquela área, você é transformado naquela área, você é curado e restaurado naquela área da sua vida. E aí você não precisa ficar voltando sempre àquele ponto. Você amadurece, você muda de fase, certo? Você dá uma mudança na sua vida, você vai para um outro ponto. Você consegue subir a tua montanha. Você não fica parado no meio do caminho. Você avança. Jesus nos dá a possibilidade da gente ir além. Jesus disse para essa mulher: olha, não é apenas um pouquinho de água para trazer uma solução momentânea. Eu quero dar a você uma fonte. Eu quero dar para você uma solução contínua, uma solução permanente. Eu quero dar a você uma vida nova. Eu quero mudar a tua natureza. Eu não quero ficar fazendo remendos na tua vida. Eu quero dar a você uma nova natureza, um novo ser. Eu quero dar a você uma nova vida, um novo tempo. Olha que tremendo, que precioso a palavra de Jesus para essa mulher. Porque a mudança que Jesus apresenta para você é uma mudança verdadeira. A mudança que Jesus apresenta para você é uma mudança que vai realmente alimentar teu coração e satisfazer a tua alma. Jesus promete colocar uma fonte, quer dizer que é um recurso inesgotável. A palavra de Deus é um recurso inesgotável para todos nós. É um recurso inesgotável para o nosso caminhar. Eu quero convidar vocês todos para beberem dessa fonte de água viva. Quero convidar vocês todos para permitirem que o Senhor Jesus coloque uma fonte de água viva dentro do teu coração, dentro da tua vida. Jesus é uma solução eterna. Jesus é uma solução não apenas temporal. Jesus não é uma solução apenas para um problema pontual da nossa vida. Jesus é uma solução para a nossa vida. Jesus não era uma solução apenas pontual para aquela mulher, não era apenas mais um baldinho de água que ela ia colocar, não era apenas mais um cântaro que ela ia encher e levar para casa e amanhã ter que voltar ali, mas ela ia sair da presença de Jesus com uma fonte inesgotável de vida para ela. A mesma coisa que Jesus quer fazer contigo, com o teu coração, nesse domingo e nessa semana. Jesus quer dar para você uma fonte, muito mais do que um pouquinho de água. Jesus quer dar a você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Corra para os braços do Senhor Jesus e permita que Ele alimente a sua vida e o seu caminho. E por último, Jesus, Ele reorganiza as prioridades na vida dessa mulher. Essa mulher estava lá no seu cotidiano, na sua vida, fazendo as mesmas coisas todo dia e tal. Aí, de repente, Jesus aparece e muda a agenda dela. Ela deixa o cântaro ali, depois que ela tem uma experiência tremenda com Jesus, ela deixa o cântaro ali e ela corre para dentro da cidade para buscar pessoas, para que as pessoas estejam indo ouvir o Senhor Jesus. Ele muda a nossa perspectiva, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Aquela mulher que estava vivendo uma vida tão continuada, tão a mesma coisa, tão ali destinada àquele fracasso, aquela condição humana limitada. De repente ela tem uma experiência com Jesus e essa experiência é tão tremenda e tão forte que não cabe somente dentro dela. A fonte já começa a jorrar e ela diz: essa fonte já está jorrando, o meu cálice já encheu e agora eu preciso derramar sobre outros. Eu preciso levar essa esperança e essa vida para outros. Você sabe como que você encontra uma pessoa que de fato teve essa experiência com Jesus? Que a sua vida, a sua fé cristã não é apenas uma experiência religiosa, mas já ultrapassou isso e já teve uma experiência com Jesus? Porque muita gente tem uma vida cristã, mas é uma experiência religiosa. É simplesmente uma experiência religiosa. Você quer saber quando que você percebe que uma pessoa teve uma experiência com Jesus para além da religião? Uma experiência viva com Jesus? E quando que Jesus colocou uma fonte dentro do coração dessa pessoa? É a hora que essa pessoa, ela extravasa, ela deixa vazar, ela deixa jorrar.
porque é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jorra, transborda, transborda. Sabe aquela pessoa que quando você conversa com ela, ela transborda o amor de Deus? Ela transborda a palavra viva do Senhor? Ela transborda a mensagem de vida, a palavra de vida? Sabe aquela pessoa que transborda a vida? É a pessoa que tem uma fonte dentro dela. Conhece aquelas pessoas que estão passando, às vezes, por muitas dificuldades, por muitas lutas, e que elas continuam jorrando água viva? Continuam derramando água viva? Aquela pessoa que está lá no hospital, passando por um momento complicado, difícil, mas ela está alimentando e jorrando vida na pessoa que está ao seu lado, deitada ao seu lado. Alimentando com a palavra de Deus, com a fé, com a esperança, quem está do seu lado. Eu já teve vezes de fazer visita, muitas vezes, de fazer visita para uma determinada pessoa. Eu vou levar uma palavra de Deus para essa pessoa, eu vou levar uma palavra de alento para essa pessoa, vou levar uma palavra de esperança para essa pessoa. E quando eu chegava lá, era eu que era confortado, porque aquela pessoa estava jorrando. Ela estava jorrando vida, estava cheio de vida. Ela transmitia vida. Sabe? É assim que a gente conhece uma pessoa que teve uma experiência com Jesus. Não cabe só nela. Ela conta para todo mundo, ela compartilha com todo mundo. Ela tem prazer em compartilhar, ela não tem vergonha em compartilhar, porque aquilo mudou a vida dela. Sabe que aquilo que muda a nossa vida, a gente compartilha. Olha, mudou a minha vida. Quando Jesus muda a nossa vida, quando Jesus transforma a nossa vida, quando Jesus muda a nossa história, isso não cabe só na gente, não. A gente tem que sair, tem que contar para todo mundo. Nós vamos contando. Porque uma das coisas que acontece com uma pessoa que teve uma experiência com Jesus é que, da mesma forma que alguém contou para ela, que alguém levou Jesus para ela, ela também agora vai levar Jesus para uma outra pessoa. Sabe, o vírus está aí, fazendo o caminho dele, levando todo mundo aí para ter uma experiência com ele. O vírus está aí se propagando, né? E muitas pessoas são os mensageiros do vírus, né? Vão levando o vírus para todo lugar. Às vezes sem saber, sem ter consciência, né? Mas vão levando o vírus para cá e para lá. Tanto tempo que nós temos para levar o evangelho, para levar Jesus para todo lugar. E às vezes a gente não leva. Eu quero convidar você para reorganizar a tua vida. E hoje Jesus apareceu aqui no tanque, né? A igreja, a comunidade cristã, nós estamos aqui. E hoje Jesus apareceu aqui para falar com você. E Jesus apareceu aqui para dizer que ele quer mudar a sua vida, que ele tem algo para você para muito além da religião. A igreja tem os seus ritos, assim como a minha, a sua, a nossa comunidade tem os seus ritos. Mas a nossa vida com Deus não pode ser apenas uma experiência religiosa. Nós temos que ter um encontro com Jesus ali. Jesus está aqui para ter um encontro contigo, para abençoar a tua vida e o teu coração. Você precisa ter um encontro com Ele. Porque Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história. Ele coloca dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. A transformação que você que você alcança em Jesus é uma transformação verdadeira. Não é uma transformação parcial, não é uma transformação momentânea, não é uma transformação superficial, mas é uma mudança profunda. É uma mudança de natureza. Jesus, ele não dá para você apenas um baldinho de água todo dia. Ele coloca dentro de você uma fonte. Olha que palavra tremenda. Jesus não dá para você apenas um baldinho de água, porque amanhã você tem que vir aqui na religião para buscar de novo. Depois da manhã você tem que vir buscar de novo. Depois da manhã você tem que vir buscar de novo. Deus não dá para você apenas um baldinho com um pouquinho de água para você levar para casa só por dia. Deus te dá uma fonte de vida. Deus coloca uma fonte de vida dentro do teu coração, dentro do teu ser. Deus te alimenta com a vida eterna. Você é escolhido, escolhida do Senhor, abençoado por Deus. Jesus apareceu aqui para mudar a tua vida, assim como Jesus apareceu na vida daquela mulher naquele dia. Jesus hoje apareceu aqui no nosso tanque para mudar a nossa vida e a nossa história. Eu oro a Deus para que nós não sejamos apenas uma religião, para que a gente não seja apenas mais uma religião, mas para que a gente seja um lugar aonde Jesus sempre venha
ao nosso poço, porque a presença dele é que importa. O que importa não é o nosso poço, o que importa é a presença de Jesus aqui, para alimentar e para sustentar a nossa vida com o seu poder e com a sua graça. Um ótimo dia, que Deus abençoe muito o nosso coração e a nossa vida com a palavra dele. Eu quero orar com você daqui a pouco. Eu vou colocar uma canção aqui e estarei logo em seguida orando com você e colocando diante do Senhor esta nossa manhã. Digo para você assim, olha aqui para mim, eu digo para você assim, Jesus tem para você muito mais do que uma religião. Ele tem para você uma resposta. Ele tem para você uma vida. Ele tem para você uma mudança, uma transformação. Jesus tem para você muito mais do que um baldinho de água, apenas para saciar você, para continuar na mesma vida que está. Jesus quer mudar a tua vida e a tua história. Jesus quer mudar as tuas condições. Jesus quer mudar você. E essa mudança que Jesus quer fazer, ela é no interior. Ela começa no interior. Ela começa dentro de você. Você sabe que às vezes não adianta você curar a doença de uma pessoa. Você tem que curar a pessoa. Porque se você só tirar a doença dela, daqui uns dias aparece outra. Porque a vida da pessoa precisa ser curada. Tem gente que é assim, né? Não adianta você tirar a pessoa de um relacionamento estragado. Ela vai arrumar outro. Sempre arruma outro. Por quê? Porque ela precisa ser consertada. Ela precisa ser consertada. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade A, uma enfermidade B, ela fica, cura essa enfermidade, aparece outra, cura outra enfermidade, aparece outra. Aí diz, mas por que aparece tanta enfermidade? É porque é você que precisa ser curado. É você que precisa ser curado. Não é só tirar essa enfermidade que está no teu corpo, mas é tirar a enfermidade que está na tua alma. É curar você completamente. Jesus, ele deseja curar você completamente. Ele tem vida para você. Às vezes a gente fica falando, nossa, nada dá certo na minha vida. Eu vivo uma vida de miséria. E não adianta tirar a miséria física de você. Porque se tirar, volta. Tirar, volta. Sabe? Você pode ficar bem, mas amanhã volta. Por quê? Porque tem que tirar a miséria da tua alma. Tem que tirar a miséria do teu ser. Jesus, quando ele vem agir na nossa vida, ele vem agir no nosso interior, no nosso ser. Ele vem mudar a nossa história aqui dentro. Deixa ele fazer isso nessa manhã, deixa ele te abençoar e ele te restaurar completamente nesse dia. Deixa o Senhor alimentar a tua alma, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã, pela vida de todos que estão aqui, Senhor. Quero colocar, Pai, a vida de cada um diante do Senhor. Todos os pedidos de oração que foram apresentados nesta manhã, nesse dia, nós apresentamos ao Senhor com fé, Deus, crendo que o Senhor está recebendo e o Senhor fará um milagre na vida de cada um. Agradeço por todos, Pai, que nesta manhã acordaram bem cedo para buscar a Tua presença logo cedo, buscar a Tua face logo cedo nesta manhã. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada um. Agradeço, Deus, por essa santa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de dar a cada um de nós este novo dia, este novo tempo na Tua presença. Derrame, Senhor Deus, o Teu poder e a Tua graça sobre a vida de todos nessa manhã. Alimenta-nos, Senhor Deus, nesse dia. Eu coloco, Pai, diante do Senhor a vida de todos aqui, Pai, que como esta mulher samaritana, dizem, Pai, nesta manhã, Pai, eu quero ter uma fonte dentro de mim. Eu não quero apenas ficar com meu baldinho pegando um pouquinho de água aqui e ali, um pouquinho de vida aqui e ali. Eu quero ter uma fonte de vida inesgotável a jorrar para a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, abençoe todos os corações sedentos nesta manhã, todos aqueles que querem água viva, Pai. Deus, todos aqueles que dizem ao Senhor, eu quero desta água. O Senhor está oferecendo uma água diferente para todos nós nesta manhã, Pai. Não a água que o mundo pode nos dar, não a água que a religião pode nos dar, mas a água que vem do céu, a água que desce do teu trono de graça e que sacia a nossa sede eternamente.
Te agradecemos, Deus, e te louvamos. Bendizemos o teu nome nesta manhã e clamamos que o teu Espírito Santo nos ilumine para que durante todo esse dia nós estejamos vivendo o teu reino e a tua vontade. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado pela tua presença e pelo toque poderoso do teu Espírito Santo em cada um de nós. Te agradecemos, Pai, e te louvamos. Somos muito gratos ao Senhor pela tua presença e pelo teu cuidado em nossa vida, Pai, neste lugar. Muito obrigado, Deus. Ilumina, Deus, e toca o coração de cada um. Dá um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada, Pai. Deus vai tomando conta, Deus, da nossa vida, conduzindo, Pai, a nossa vida, abrindo as portas, ó Pai. Nós confiamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja, Deus, conduzindo e levando e cuidando de cada área da nossa vida. Tu que és, Deus, a nossa cura. Tu que és a nossa resposta. Tu que és a nossa provisão. Tu que és, ó Deus, a nossa solução, a nossa saída. Tu que és, Senhor Deus, a resposta que nós precisamos para toda a nossa vida. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Estamos aqui, Deus, não por causa de uma religião. Estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui buscando a presença do Senhor. Não falamos aqui, Deus, sobre religião. Falamos aqui sobre Jesus, sobre uma experiência viva que muda, transforma o nosso caminho. Abençoe cada um aqui nessa manhã. Todos são muito bem-vindos. Todos estão convidados a beberem dessa fonte de água viva, a beberem dessa água que produz essa fonte dentro de si, a jorrar para a vida eterna. Abençoe, Deus, todos os corações. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças ao nosso Deus, louvamos a Deus por esta manhã. Você que foi chegando depois eu peço que você volte para assistir a palavra toda. Lá no YouTube, daqui a pouquinho nós vamos colocar toda a palavra desta manhã. Aí nós tiramos as outras partes, fica só a palavra e a oração para abençoar a tua vida. Você que não teve o privilégio de ouvir toda a palavra, vale a pena você voltar e receber toda a palavra de Deus desta manhã para o teu coração, tá bom? Gente, nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Eu só preciso passar para você o aviso do jejum importante e alguns avisos, tá? Então eu vou pedir para você não sair. Daqui a pouquinho já vou dar a bênção para você. Nós já vamos receber a bênção e vamos poder aí tomar o nosso café e caminhar no nosso dia, fazer as nossas coisas, tá? Primeiro, eu quero pedir para que você contribua conosco, que você nos ajude com o teu dízimo, com a tua oferta, é muito importante, nós precisamos, a nossa comunidade, a nossa igreja está precisando, tá? Precisamos mesmo, então eu peço que você nos ajude, tá bom? Eu sei que esse momento é um momento bem sensível a todos nós, mas nós precisamos cuidar também da igreja do Senhor. E eu peço que você faça a tua parte, tá? Faz aí o teu depósito. Aqui tem o banco, a conta, né, no Banco do Brasil. Você pode fazer o seu depósito e assim você vai estar abençoando a igreja, cuidando da tua igreja, da tua comunidade. Essa parte cabe a todos nós, tá? Eu peço que você nos ajude em nome de Jesus, tá? Agora, sobre o nosso bazar. Nós vamos fazer um bazar. E pedimos que você nos ajude. Essa é uma das maneiras que nós temos de... Tá passando aqui embaixo sobre o bazar, tá? Uma forma que nós temos de estar cuidando financeiramente da nossa comunidade é através de alguns projetos, algumas ações que a gente faz. Nós estamos preparando o bazar aí, assim que as coisas normalizarem, que for permitido aqui na nossa cidade, a gente já vai organizar, já vai fazer o bazar, tá realizando, mas agora nós já queremos começar a preparar as coisas, tá? Então você que tem calçados, roupas, utensílios, fez de repente uma limpeza na sua casa, você que vai fazer essa semana alguma coisa, uma limpeza, tire as coisas, tudo que você não utiliza e que dá para vender, para tudo. A gente abençoa pessoas, porque na verdade nós vendemos bem baratinho para abençoar a vida de muita gente, tá? Então você pode nos ajudar trazendo roupas, calçados e utensílios aí para a nossa comunidade. Tem o WhatsApp, a gente vai buscar, se você não puder trazer, a gente vai buscar aí na sua casa, tá? Mas nos ajude nesse momento, nós precisamos muito que você nos ajude, tá? Agora falando sobre o nosso jejum, tá? Você que acordou cedo falou, meu Deus, sobre o que vai ser o nosso jejum hoje. Deixa eu te dizer, vou te explicar aqui. O nosso jejum começou hoje, está começando hoje. Qual que é o nosso jejum? Vai ser diferente, nós não vamos fazer jejum de alimento, não. Nós vamos tirar um tempo do nosso dia
uma meia hora, aí, uns 40 minutos, uma hora, enfim, não sei, 15 minutos, não sei o tempo que você vai tirar. Mas você vai tirar um tempo do seu dia de fazer qualquer outra coisa. Você vai se desligar completamente, tá? Não é para ficar com o celular, não é para ficar junto de um monte de gente, fazendo de qualquer jeito. Mas você vai, em algum momento desse dia, ir para um lugar com a palavra de Deus e nós vamos ler durante a semana o Evangelho de Marcos, tá? Nós vamos ler o Evangelho de Marcos durante esta semana. Então, cada dia nós vamos ler 2 capítulos. Hoje nós vamos ler 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Então, hoje, o tema do nosso jejum é lermos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Marcos. Aí nós vamos escolher um versículo que falou ao nosso coração, que, né, saltou ao nosso coração, que nos chamou a atenção. Nós vamos fazer uma oração e vamos escrever alguma coisa sobre o que esse verso ele significou para nós, o que ele fala ao nosso coração, tá bom? Então, o jejum da nossa semana é bem diferente. Nós vamos ler 2 capítulos do Evangelho de Marcos a cada dia. Hoje é o capítulo 1 e capítulo 2. E nós iremos depois escolher um versículo que nos chamou a atenção desses 2 capítulos, apenas um versículo. Aí nós vamos, pode ser 1 ou 2 versículos, depende se tiver uma sentença inteira em 2 versos, pode ser. Aí depois eu vou fazer uma oração, vou pedir que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando a minha vida e vou escrever alguma coisa sobre esse versículo, tá? Isso é um exercício espiritual que nós vamos fazer. É uma meditação espiritual que nós vamos fazer no nosso tempo de jejum e de oração. Nesta semana, nós vamos estar vivendo a palavra de Deus no nosso jejum e na semana que vem nós vamos estar vivendo o Espírito Santo, que é a última semana, tá? Nós estamos aí no nosso sexto período de jejum. Nós já fizemos jejum de pães e massas, já fizemos de carne vermelha, já fizemos de doces e sobremesas, já fizemos de sucos e refrigerantes, já fizemos de pães e massas, né? Enfim, fizemos de café. Agora é o sexto, nós vamos fazer com a palavra de Deus, esse nosso tempo que nós vamos tirar de qualquer outra coisa, exclusivo para leitura, meditação, apreciação da palavra e oração, tá? Então você vai ter esse tempo diário mesmo, durante toda essa semana. Hoje, capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho de Marcos, tá? Você vai ler, você vai escolher um versículo, você vai fazer uma oração sobre o que Deus está falando com você e depois você vai escrever alguma coisa. Pode escrever no celular, pode escrever no papel, mas no final nós vamos pedir para que você mande todos os textos seus. Nós vamos fazer um texto bem grande, imagina, cada um pega um versículo e tal, e você vai ver como que vai enriquecer, como que vai ficar bonito isso, tá? Então, no final, no sábado, no domingo, aliás, porque vai terminar no domingo que vem, nós vamos pedir para que todo mundo mande para nós o versículo de cada dia. Você vai mandar o teu nome, o versículo de cada dia e o texto que você escreveu. Ah, que tamanho que tem que ser o texto? Não, o tamanho que Deus colocar no teu coração. Você vai colocar lá o teu texto e tal, vai ser muito legal, vai ser muito bonito mesmo esse material que a gente vai produzir como igreja do nosso tempo de jejum e de oração. Tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, tenha um ótimo domingo, um ótimo dia, um ótimo almoço, café da manhã agora, depois do almoço, e uma ótima tarde. E nós nos encontramos aqui hoje às 20 horas para celebrarmos ao nosso Deus juntos. Tá bom? Muito obrigado, gente. Muito bom mesmo a gente poder estar junto nesse dia. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você aqui conosco agora e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, um ótimo dia.